Dia, vamos compartilhar com vocês a tela. Pediram que eu falasse um pouquinho acerca deste tema, que é um tema apaixonante, né? Muito bom. Apocalipse capítulo 12 é um tema muito importante. Apocalipse capítulo 12 fala acerca da luta milenar que existe entre o bem e o mal, né? Nos apresenta as diferentes fases pelas quais eh, a luta entre o bem e o mal eh, seria realizada. E a primeira coisa que nós encontramos quando vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 12, verso número 1, diz a Sagrada Escritura: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar a luz. É muito interessante notar que a Bíblia apresenta só dois textos aqui no livro de Apocalipse, onde se fala sobre uma grande sinal, um mega sinal. E um evento tem a ver com a aparição da mulher, do símbolo da mulher, da igreja fiel de Cristo, e a outra imagem está no livro de Apocalipse, capítulo 15, versículo 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos contendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Ok? Então, são as coisas que a Bíblia enfatiza no livro de Apocalipse como grande sinal, né? Por que a igreja é um grande sinal? Porque ali onde Deus vai mostrar sua graça, onde Deus vai agir com sua verdade, transformando, mudando mentes e corações, preparando pessoas para dividirem com Ele a eternidade. A igreja procede do céu. A igreja é a mulher celeste que simboliza o reino de Deus. E na Bíblia, a imagem da mulher tem uma interpretação dupla. A mulher celestial representa tanto o Israel do Antigo Testamento como o Israel, o novo Israel, a igreja do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, falando acerca da igreja, disse: visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, nós observamos que Deus sempre teve uma igreja, e esta é a igreja que houve no Antigo Testamento e a igreja que há no Novo Testamento, ok? A mulher representa Israel, o povo de Deus, e o alumbramento simboliza a esperança messiânica. A mulher e o filho representam os princípios do reino de Deus, criando um povo fiel na terra. A origem desta igreja é uma origem celestial. É Deus quem cria a igreja. É Cristo a cabeça. A igreja é seu corpo. E aqui no livro de Apocalipse destaca-se uma perseguição que leva para o tempo do fim. A mulher está vestida com uma coroa, e a coroa é símbolo de vitória. Deus disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vitória. Estrelas na Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso número 20, diz que são anjos. E os anjos podem ser mensageiros celestiais ou terrenais, dependendo do contexto. Quando a Bíblia fala das estrelas do céu, está falando dos anjos, que são os cooperadores de Deus. Mas quando a Bíblia fala de anjos, somente anjos, estes podem ser também mensageiros terrenais. A igreja está vestida de sol, e o sol é Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Ela está vestida com o símbolo da justiça de Cristo. O livro de Isaías nos ajuda a entender a figura, né?
No livro de Isaías 61, verso 4, nós encontramos que nossa justiça é como trapo de imundícia, porque nossas iniquidades nos levaram como vento, e nós podemos nos regozijar muito no Senhor. E nossa alma se alegra em Deus, porque Ele, ao passarmos pela experiência da salvação, ao reconhecermos que somos pecadores, ao contemplarmos a beleza da santidade de Cristo Jesus, como Isaías reconhecemos, ai de mim, quem me livrará deste corpo de morte? Porque sendo um homem de imundo, impuro de lábios, habito em meio de um povo que é impuro de lábios. Mas é o Senhor que vem até nós e resolve nosso problema. No caso de Isaías, o anjo pega uma brasa viva e toca os lábios de Isaías e disse para ele: olha, teu pecado tem sido perdoado, teu pecado tem sido coberto. E ele então não só é perdoado, aqui na figura o profeta disse: me regozijarei muito no Senhor, porque ele me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com seu manto de justiça. Me preparou como um noivo, me preparou como uma noiva, preparados para o matrimônio, né? Agora, Deus está dizendo para a igreja, Deus está dizendo para nós, que pela graça de Cristo nós podemos ser mais do que vencedores. E unicamente os vencedores é que serão vestidos com as vestes da justiça, com o manto da justiça, que é a justiça de nosso Senhor Jesus. Outra característica da mulher é que a mulher está parada sobre a lua. A lua não tem luz própria, a lua reflete a luz do sol. E o que mostra ou reflete a obra de Cristo é o sistema do santuário. A igreja de Cristo é a depositária da verdade, da lei de Deus, dos ensinamentos de Deus. A igreja de Cristo entende com clareza o plano da salvação. Deus estabelecerá os fiéis para sempre, diz o livro de Salmo 89, verso 37. Sempre como a lua fiel, como a testemunha no espaço. O Senhor nos deu a luz para que a luz possa brilhar através de nossas boas obras, através de nossas palavras, através de nosso testemunho. Nós necessitamos entender que a igreja é a agência designada por Deus para a salvação dos homens. Temos que nos organizar para servir. Nossa missão é levar as boas novas da salvação pela fé em Cristo Jesus para o mundo todo. Por outro lado, Deus quer perdoar nossos pecados. Temos que nos arrepender e aceitar a Cristo como nosso Salvador. Sempre foi o plano de Deus que sua igreja reflita ao mundo sua plenitude e sua suficiência. Nós temos sido chamados das trevas para sua maravilhosa luz. Temos que manifestar sua glória. A beleza do caráter de Cristo Jesus tem que se reproduzir na igreja. E algo que me gusta na citação que a senhora White faz acerca da igreja é que a igreja é o repositório das riquezas da graça de Cristo Jesus, e por meio da igreja finalmente será manifestada aos principados e potestades nos lugares celestiais a demonstração final e completa do amor de Deus, disse o apóstolo Paulo no livro de Efésios, capítulo 3, verso 10. Por outro lado, diríamos, do povo de Deus nasceria o Messias, né? Na figura, não estamos falando de Maria, estamos falando, diríamos, que do povo de Deus, do povo escolhido de Deus do Antigo Testamento, nasce Cristo. E Isaías, falando acerca disso, disse que um menino nos nasceria, um filho nos seria dado, e o governo estaria sobre seus ombros, e seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, príncipe da paz. E ele diria
no cumprimento do tempo, no momento exato, no momento que indicava a profecia, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido em Belém de Judá, nascido de uma mulher. E a guerra cósmica entre o bem e o mal teve sua origem repentina, né? Apocalipse capítulo 12 apresenta de forma resumida todo o conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Isto é apresentado por meio de símbolos, né? Os símbolos da mulher e do dragão. O conflito entre o bem e o mal começou no céu. O problema do mal não é só humano, é um dilema cósmico. Isaías, Ezequiel testemunham desse fato, né? Isaías vai explicar o momento em que aquele anjo que foi criado perfeito, sábio e formoso, segundo diz o livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 12 até o verso 19, decidiu se rebelar contra Deus. Se corrompeu acerca de sua formosura e ele cobiçou o lugar que pertence a Cristo Jesus. Satanás é o adversário cósmico de Deus. Ele se revela, ele quer ser igual a Deus e sua pretensão é subir ao céu acima das estrelas de Deus e exaltar-se sobre Deus, né? Colocar seu trono e no monte da congregação, diz ele, me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Foi isto que levou à rebelião aquele anjo criado perfeito, sábio e formoso, né? Ele cobiça o lugar que pertence a Cristo e o mal começa de uma forma repentina. Isto vai provocar uma guerra no céu, né? E então Satanás leva consigo, tendo enganado os anjos com seu papo muito sagaz, muito inteligente, utiliza toda a maldade de sua inteligência para dominar a mente dos anjos, né? E a Bíblia diz que sua cauda arrastava a terceira parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Então, Satanás logrou conseguir seduzir, dominar, enganar um terço dos anjos do céu. Porém, a vinda do mal é irracional, é um absurdo. O mal não tem, o pecado não tem justificativo. É um absurdo que rege nossa existência. É devido à sua invasão por parte de Satanás e seus demônios que o mal se instala aqui na terra. Deus teve que os expulsar do céu. As trevas e o abismo anteriores da criação foi o lugar onde eles foram jogados fora do céu. Mas aqui na terra, a guerra é contra o Messias, é contra o, o enviado de Deus. Logo que o diabo chega à terra, ele ataca a mulher. Ela é sua primeira vítima, ou podemos conferir no livro de Gênesis, capítulo 3, verso número 1. É a ela quem ele persegue, né? Implacavelmente, porque ela leva a semente da salvação. No livro de Gênesis, capítulo 3, nós lemos que a serpente era a mais sagaz de todas as criaturas que Deus tinha criado, e ela se aproxima da mulher com uma aparente inocência, né? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E aí, diríamos, Eva começa a conversa, né? Em lugar de fugir, de ir para o lado do seu marido, ela responde à serpente e disse e tenta explicar: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está em meio do jardim, Deus disse: dela não comerás, nem tocareis nele, para que não morrais. E então ali é que Satanás disse à mulher: é certo que não morrereis. Então, a primeira coisa que ele faz é nos fazer duvidar da palavra de Deus. A salvação de Deus se revela no mesmo lugar que o rejeitou a ele,
no mundo criado a partir das trevas e o abismo, depois da morte de Abel, Eva recebe em lugar uma semente, né? Porque Deus tinha prometido que ele poria inimizade entre Satanás e a mulher, entre a descendência e o seu descendente. E Cristo feriria a cabeça da rebelião, mesmo que a serpente feriria o calcanhar e Cristo morre por causa de nossos pecados. Mas Deus utiliza a mulher, né, para colocar a semente de Deus e permitir que da semente da mulher nascesse o nosso Salvador. Isto sugere que a intervenção de Deus na terra é clara, porque é Deus quem disse: eu vou quebrar a amizade que vocês fizeram com a serpente, né? Este te ferirá na cabeça e tu lhe ferirás no calcanhar. Além da alusão a Eva como mãe de todos os viventes, pode-se aplicar a profecia a Israel, a mulher do pacto que dá à luz um filho varão, que há de reger a todas as nações com cetro de ferro. A Cristo serão entregues em breve o governo, a autoridade e o poder. Cristo vai acabar com o mal, Cristo vai acabar com a rebelião, e é Cristo quem vai ser entronizado lá no céu, como é explicado em Apocalipse capítulo 11, verso número 15. Quando o sétimo anjo toca a trombeta, houve grandes vozes dizendo: os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então é Cristo quem vai resolver este drama do mal, do sofrimento, mas o nascimento dele é a única coisa que nos conduz ao reino de Deus. Cristo nasce, né, como rei, como que ele é, rei de reis, senhor de senhor. Ele nasce em forma humilde. Satanás tenta matar tão pronto. Cristo nasce usando Herodes, mas a Bíblia diz que nasceria um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e Satanás não consegue matar a Cristo, né? Cristo foge primeiro para o Egito e depois de morto na cruz do Calvário, ele é assunto ao céu, ele é arrebatado para Deus e para seu trono. E então nós podemos, com a morte de Cristo, ter a certeza da salvação. O livro de Apocalipse diz que nós necessitamos nos alegrar, nos regozijar, porque veio a salvação e o poder do seu Cristo. Agora veio a salvação e o poder do reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, porém, o venceram, né? Por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram sua própria vida. Sem dúvida, os personagens em disputa aqui, né, são a igreja, o filho nascido da mulher, de nome Miguel, que significa quem como Deus, que é um título aplicado a Cristo Jesus, e o dragão, com seus anjos, identificado como Satanás, como diabo. E a consequência mais imediata do nascimento do filho e sua ascensão ao céu dá como resultado o triunfo do filho sobre o dragão, porque ele é expulso definitivamente do céu. A vitória do Messias permite sua entronização e elas estão precedidas pela sua morte. A morte da serpente faz necessária a morte do Filho de Deus. O esmagamento da cabeça da serpente resulta na morte da semente da mulher. Por isso que Cristo vem e acaba com essa amizade. O sacrifício de sua vida anula as acusações do sedutor. Deus é capaz de perdoar, como diz o livro de Romanos, o capítulo número 3, né? Romanos capítulo 3 explica muito bem como é que Deus pode perdoar, como é que Deus pode nos justificar.
já que a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, né? Verso número 10, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos nos extraviamos, a uma nos fizemos inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, graças ao sacrifício de Cristo, né, todos os que pecaram e carecem da glória de Deus podem ser justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Através de Cristo, Deus é capaz de perdoar, de nos justificar. E o reino se preserva, ainda que o reino não possa pertencer por enquanto a este mundo. Satanás usa a Roma imperial para tentar matar a Cristo, para acabar com Cristo tan pronto ele nasce. Você pode conferir isso no livro de Mateus, capítulo 2. Quando Cristo nasce, Satanás estava preparado para acabar com Cristo, com a missão de Cristo, com a salvação que Cristo vem oferecer. Mas como ele não consegue acabar com Cristo, então ele vai perseguir a igreja de Cristo. Ele vai tentar acabar com a igreja cristã nos primeiros 3 séculos. E então é claro o grande conflito, né? Antes de ser arrebatado para seu trono, para junto de Deus e seu trono, ao aproximar-se o término do ministério terrestre, Cristo procurou encorajar e preparar seus discípulos para o futuro. Lá no livro de Mateus, capítulo 24, no sermão profético, Cristo vai falar acerca do que a igreja teria que enfrentar. Ele vai dizer que Jerusalém seria destruída, que chegaria um momento em que os exércitos de Roma viriam para acabar com o santuário, para destruir a cidade. Cristo não enganou seus discípulos com falsas esperanças. Sabia que haviam de sofrer perseguição, que seriam lançados fora das sinagogas e metidos nas prisões. Sabia que por testemunharem dele como Messias, alguns experimentariam a morte. Então ele preparou os discípulos, os batizando com o Santo Espírito para serem testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Então, o Espírito Santo é dado para que nós possamos ter coragem. O Espírito Santo é dado para que nós possamos reproduzir os frutos dos atributos de Cristo na nossa vida. E para que a mensagem tenha poder para converter o coração das pessoas. As pessoas que ouviram a mensagem daqueles que foram batizados pelo Espírito Santo se arrependeram, se converteram e se uniram à igreja, e nós encontramos uma explosão no crescimento da igreja. Cristo começa com 12, depois envia os 70, e quando Cristo vai para o céu, são 120 que pedem a unção do Santo Espírito lá no aposento alto, e são eles que pregam a mais de 15 nacionalidades, falando na sua língua a mensagem de Deus. E então, como fruto dessa pregação, 3.000 pessoas são batizadas. Depois, o número vai aumentar a 5.000 e assim por diante. E no primeiro século, acredita-se que mais de 6 milhões de pessoas aceitaram a mensagem de Cristo Jesus. Mas aí Satanás se levanta sua oposição para impedir a obra da pregação das boas novas, da salvação em Cristo Jesus. E quando ele vê que foi atirado para a terra, então ele persegue a mulher que dera à luz o filho varão. Os da linhagem do sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre, os saduceus, os escribas, os fariseus, intimam e castigam e aprisionam e perseguem os seguidores de Jesus. E depois a Roma imperial tenta acabar com os odiados cristãos.
e há uma perseguição até o ano 313 depois de nosso Senhor Jesus Cristo. Os reis, os governadores, imperadores do Império Romano perseguem e matam os apóstolos e os cristãos até o século IV, né? Depois disso, a profecia indica para ser protegido o reino de Deus e seus princípios, e então a igreja seria levada ao deserto. Então as guerras agora vão ser contra a igreja de Cristo, segundo explica Apocalipse 12. A igreja, porém, foge ao deserto, passa para o anonimato. A pregação da igreja é muito limitada. Mas, como vocês podem conferir no livro de Apocalipse, capítulo 12, o verso número 6, a Sagrada Escritura é muito clara ao dizer que a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela a sustentem durante 1260 dias. Então, a igreja vai longe fora da vista da serpente, é lá que Deus prepara lugar para que ela seja sustentada por esse período de escuridão, por esse período de trevas. A igreja de Cristo neste período não é a igreja oficial do Estado, é o remanescente dessa época que lhe toca residir em condições tão adversas que não pode, num regime de liberdade, anunciar os princípios do reino de Deus. Então, neste período, também as duas testemunhas, segundo explica Apocalipse capítulo 11, versos 3 e 4, as duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento, testemunham vestidas de pano, de saco, vestidas de luto. É o tempo do domínio, do predomínio do sistema papal. É o tempo da quinta cabeça da besta de Apocalipse 13. E o papado é um reino diferente, é um sistema político e religioso. Não é só uma igreja, é um sistema religioso que se levanta para perseguir o povo de Deus, para perseguir a igreja de Deus, e que se levanta para blasfemar o nome de Deus e de aqueles que habitam no céu. E isso acontece durante 1260 anos, que vão dos anos 538 até o ano 1798, de tempo de trevas, de escuridão, de tempo de perseguição. Os seguidores de Cristo foram perseguidos e mortos por não concordarem com os ensinos e as doutrinas da Igreja Romana, que abriu a boca para blasfemar contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E na Idade Média, diríamos, este sistema dedica-se a perseguir, dominar e pretende acabar com o povo de Deus. Mas, segundo Apocalipse, os 1260 dias ou anos proféticos conduzem ao tempo do fim. E depois de 1798, chegamos ao fim do tempo do fim. Ao explicar a impaciência e a irritação da serpente, ela sente que seu governo está chegando ao fim. E o diabo desce com grande ira, porque sabe que tem pouco tempo. Mas neste tempo do fim, a serpente concentra todas as energias em contra da semente da mulher. Ele quer eliminar a mulher para sempre, mas ele não está irado com qualquer igreja, não. Ele quer acabar com o remanescente fiel. Porém, a mulher tem uma particular capacidade de recuperação. E Apocalipse descreve o povo de Deus como os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo Apocalipse 19:10, o dom profético, o remanescente, se caracteriza por duas coisas, né? Sua fidelidade, sua obediência. Eles obedecem, eles guardam os mandamentos de Deus, não têm perdido o que Deus tem lhes confiado. Eles são fiéis depositários da palavra do Senhor, dos mandamentos do Senhor.
Além disso, eles são as últimas testemunhas de uma verdade abrangente a todos os opostos, transcende a todas as facções. É uma verdade que aprecia a Torá dos judeus, junto com o Jesus dos cristãos, que reúne a graça e a lei, o amor e a justiça, a criação e o juízo, e o Antigo e o Novo Testamento. Então, é esta igreja, né, que tem essa intimidade com Deus, que tem essa verdade que combina os mandamentos de Deus com o testemunho de Jesus Cristo, o Messias, né? Este povo que tem o perfil do último remanescente, é contra eles que o dragão centrará sua maldade, centrará sua ira. Como o dragão não consegue acabar com os cristãos, com a perseguição, então ele decide atacar sua confiança na fé, na palavra de Deus que fundamenta a fé do remanescente. João afirma que chegaria o momento em que a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Então, depois do período do predomínio papal, a fé dos cristãos é atacada com diversas correntes de pensamento, como o ateísmo, né? O evolucionismo, o socialismo, o espiritismo, o racionalismo, todos os ismos, né? E também a própria Bíblia vai ser questionada através da crítica literária das Sagradas Escrituras, tanto da alta crítica e tanto da baixa crítica, né? Muitas correntes filosóficas que questionam e colocam em dúvidas a veracidade das Sagradas Escrituras, né? Essas correntes filosóficas que relativizam tudo e que tentam destruir nossa fé na palavra. Mas o remanescente, assim como Cristo venceu, vencerá porque está fundamentado na verdade. Satanás conhece a verdade, mas o problema dele é que não se firmou na verdade. Nós necessitamos nos firmar na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Cristo Jesus. E como é de esperar, estes movimentos que atacam a veracidade da Bíblia, que atacam a inspiração das Sagradas Escrituras, não aceitam nada que seja sobrenatural, é dizer, não aceitam a intervenção de Deus. E desse modo, Satanás pretende minar a nossa fé nas Sagradas Escrituras. Mas Deus declara que a terra socorreria a mulher. E a terra abriria a boca e engoliria o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca, né? Então a terra socorreu a mulher e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Os descobrimentos arqueológicos confirmaram a veracidade dos fatos narrados nas Sagradas Escrituras, silenciando a voz dos seus críticos, confirmando a veracidade das Sagradas Escrituras. Mas finalmente, chegando ao final do livro de Apocalipse, capítulo 12, verso número 17, nós vemos que ele está irado contra a mulher e vai fazer guerra, vai pelejar contra os restantes de sua descendência, não contra todos, como eu disse, é contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não está irado contra todo mundo, ele está irado contra o povo que é fiel a Deus, o povo que é fiel à sua palavra, aos mandamentos de Deus e ao legado que Deus tem nos confiado. Mas o conflito chega ao fim, terminado o conflito, depois que passemos a aprovação final, que tem a ver com o derramamento das taças da ira, acaba o tempo da graça, é definido quem será salvo, quem não será salvo, é separado o trigo do joio. Cristo declara as palavras que estão registradas no livro de Apocalipse, capítulo número 22. Quando termina o tempo de graça, ele disse lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, que quando acaba sua intercessão, ele dirá: consumado é.
E como dice Apocalipse 22:11, ele declarará: continue um justo fazendo injustiça, continue um imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Então, aí está definida, diríamos, definidos os dois grupos, mas a Bíblia menciona e diz com toda claridade, né, que graças a que Cristo comprou nossa salvação e aquele pagou o preço pelos nossos pecados, ele nos dará vitória e nós poderemos um dia estar na presença de Deus. Você pode ir ao livro de Apocalipse e ler o capítulo 14, verso número: os remidos estarão no céu unicamente pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. E aqui o livro de Apocalipse 14, verso 1 diz: eis, olhei e eis que o Cordeiro em pé sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito nome, o seu nome e o nome do seu pai. E ouvi uma voz como de muitas águas, como de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem sua harpa, entoavam um cântico novo. Eles louvam a Deus, e esse cântico unicamente pode ser aprendido por eles. Em segundo lugar, a Sagrada Escritura diz que nós podemos vencer não só pelo sangue de Jesus, mas como Cristo venceu. Cristo venceu com um escrito está. Foi assim que ele derrotou a Satanás, e é assim que nós necessitamos usar da sabedoria de Cristo para vencer, por causa da palavra do testemunho que temos para dar. Há um testemunho, há uma obra a ser feita pelo remanescente, né? Mesmo em face da morte, nós temos que estar dispostos a entregar nossa própria vida, assim como Cristo esteve disposto a morrer por nós na cruz do Calvário. Por isso, diz a Bíblia: festejai os céus e os que habitais neles. O livro de Apocalipse sintetiza a vitória dos gemidos e os apresenta vitoriosos, louvando ao Salvador, entoando louvores. O Senhor disse que nós cantaremos pela graça dele o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. E esse cântico está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 15, os versos 3 e 4. Entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, eles louvam ao Senhor. E é Ele quem nos dará a vitória. É Ele quem fará que um dia nós possamos estar na presença de Deus lá no céu. Vale a pena perseverar na fé. Vale a pena ser revestidos da justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vale a pena ouvir o conselho que ele nos dá na sua palavra no livro de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É Cristo quem disse para nós que somente ele vai nos dar a vitória. Ele vai nos ajudar a sair de nossa mornidão. Ele é quem pode cobrir nossa nudez. Ele quem pode nos dar seu Santo Espírito. E ele quem nos aconselha. Eu digo para ti que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecerdes,
vestiduras brancas para vestirte, a fim de que não seja manifesta a vergonha de tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, Deus quer que nós sejamos parte desse povo vitorioso. E o convite está feito, de modo que em Cristo Jesus nós possamos ser mais do que vencedor. Vamos a agradecer a Deus por dar-nos a alegria de conhecer que o grande conflito teve uma origem, teve um princípio, teve um desenvolvimento. Cristo derrotou o inimigo lá no céu. Cristo derrotou o inimigo aqui na terra, quando Cristo morre por causa de nossos pecados e esmaga a cabeça da serpente, e Cristo virá para buscar os seus. Virá no momento mais crítico da história. Virá no momento em que haverá muito sofrimento. Estamos chegando no final da história da humanidade, e o livro de Apocalipse, e o livro de Daniel, capítulo 12, diz que nesse tempo se levantará Cristo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. Então, eu convido a meus irmãos para que nós possamos ser sábios, possamos aceitar o convite de Jesus e possamos resplandecer como o fulgor do firmamento e possamos conduzir a muitos à justiça e possamos brilhar como as estrelas a perpétua eternidade. Vamos orar? Bondoso Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, porque nela tu nos apresentas esse grande sinal. Nós temos o privilégio de fazer parte, Senhor, da igreja. O desejo do teu coração é que nós sejamos fiéis a ti, que te amemos por sobre todas as coisas e que amemos nosso próximo como a nós mesmos, porque é isso que nos fala a tua lei. Tua lei nos convida a te reconhecer como nosso Criador, como aquele que merece nossa adoração. E tu queres intimidade conosco, mas também queres que nós amemos a nosso próximo. E por amor de Cristo Jesus, a igreja tem uma missão. A missão da igreja é levar as boas novas da salvação que encontramos em Cristo Jesus. Só existe um meio para sermos salvos, e esse meio é Cristo Jesus. Não há outro nome em quem nós possamos ser salvos, exceto no nome de Jesus. Não há outro que possa nos dar a vitória, senão o sangue de Jesus. Não há outro que possa limpar-nos do pecado, senão teu sangue. E tu és o único que podes nos revestir, Senhor, com tua justiça. Tu és o único que podes nos ajudar a entender o ministério de Cristo e como tu estás trabalhando para eliminar o pecado de nossa vida e também do universo, da terra. Em breve, Senhor, Cristo virá. Mas ele não virá por todo mundo, ele virá por aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Por isso, necessitamos ouvir o convite, necessitamos sair de Babilônia, necessitamos, Senhor, saber que estamos vivendo nas solenes horas do juízo e necessitamos temer a Deus e dar-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. É o momento, Senhor, que como igreja temos que pregar o Evangelho com nosso testemunho, com nossas palavras. É o momento em que nós temos, Senhor, que levar tua verdade e convidar as pessoas a sair de Babilônia, porque tu tens um povo pelo qual Cristo deu seu sangue e nós temos que chamá-los para sair, para fazer parte do remanescente. Que façamos esta obra ungidos com teu Espírito
que possamos conhecer a verdade e possamos apresentar defesa da verdade e que teu Espírito nos use, Senhor, para conduzir muitos amigos, muitas pessoas para fazerem parte do teu reino. Que tua paz preencha nossos corações. É o que nós te suplicamos neste dia e pedimos tua bênção, tua companhia, tua presença em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus seja com cada um de nós neste dia, que a bênção do Senhor nos dê poder para alcançar a vitória e que possamos entrar e fixar nossos olhos no autor e consumador de nossa fé.